Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e por aqueles também que ainda não se inscreveram. E antecipadamente eu já quero agradecer. E essa noite nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, em espírito e em verdade. A graça é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Eu quero dar continuidade ao estudo passado e que tem como tema a salvação que estava prestes, ou seja, a salvação que estava perto, que estava próximo, é a mesma coisa. São palavras diferentes com a mesma proporção. Prestes, próximo e perto são palavras diferentes com as mesmas proporção. Amém? Então o tema da mensagem é a salvação que estava prestes. E o texto principal se encontra aqui na carta, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo número 1, versículo de número 3, o 4 e o 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Esse vós aqui, Pedro não estava escrevendo para nós, entendeu? Esse nós aqui era para os estrangeiros que estavam dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Bitínia, entendeu? Era os estrangeiros que habitavam ali na fronteira, ali próximo de Roma, entendeu? Era aí para esses ouvintes aqui que Pedro estava escrevendo. Aí continuando, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em outras traduções diz, nos últimos dias, nos últimos tempos. Preste atenção. Veja bem, essa carta, quando Pedro escreveu, foi no ano 62, antes de começar o cerco em Jerusalém. Pedro estava alertando, exortando os irmãos que se encontravam dispersos ali no Ponto, em Bitínia, na Capadócia, ali na Ásia e na Galácia, porque Nero já se preparava, sim, o Império Romano já estava pronto para começar a perseguição na igreja. E Pedro estava alertando aqueles irmãos que estavam dispersos ali, que viviam ali nas fronteiras, próximo ali já do Império Romano, próximo de Roma. Entendeu? Então veja, essa carta foi escrita no ano 62 depois de Cristo, ou seja, essa carta foi escrita no período onde os dois pactos se cruzavam. Pedro, Tiago, João pregavam para os judeus o evangelho do reino de Deus, enquanto Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, o evangelho para os gentios, ali no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Então veja, o que está chamando a atenção aqui nessa carta é que no versículo 5, Pedro diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus
para a salvação. Olha, para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. Veja que, como eu acabei de falar há pouco tempo, a palavra prestes, próximo e está perto são palavras diferentes, ou seja, existem diferenciais entre essas palavras, só que ela tem uma mesma proporção. E a palavra prestes aqui, nesse texto, a palavra prestes aqui, ela tem um significado. Ou seja, eu anotei algumas coisas aqui com relação a essa palavra. A palavra prestes é um adjetivo que pode ser alcançado, que está ou permanece disponível, presente e não tempo distante. Preste bastante atenção. A palavra prestes é um adjetivo que pode ser alcançado, que está ou permanece disponível, presente e não num tempo distante. A palavra prestes é um adjetivo que se encontra muito perto de acontecer, que pode acontecer a qualquer momento. Então veja que a rapidez que ocorre sem demora, rapidamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu dei no estudo passado, eu deixei exemplos aqui com relação a essa palavra prestes. Então, um dos exemplos é esse aqui, ó. Eu vou me colocar como dentro desse exemplo. Carlos está prestes a se formar. Veja bem, eu estou prestes a me formar. Eu estou me colocando como um exemplo dentro dessa palavra aqui, prestes. Entendeu? Veja. Então, presta atenção. Outro exemplo que eu vou falar aqui, ó. Quando estava prestes a se formar, desistiu do curso. Isso aqui é outro exemplo. Outro exemplo, está prestes, ou seja, Carlos está prestes a completar 18 anos. Eu coloquei aqui 18 anos, é como um exemplo. É um exemplo que eu estou dando, é uma analogia. Entendeu? Então veja bem, Carlos está prestes a completar 18 anos. A pergunta é para os doutores, os doutorzão, os teologão, os pastorzão, os pregadorzão, os sabe-tudo, só que não. Eles pegam a palavra prestes, a palavra próximo e a palavra está perto e dizem que o estar próximo, o estar perto para Deus é a qualquer momento, não tem esse negócio para Deus não. Entendeu? Então eles não têm nem um raciocínio mais definido, entendeu? Eles não dão um exemplo mais claro, com clareza, com firmeza. Eles, na verdade, alguns aí, não sabem nem explicar direito quando se refere à palavra prestes, perto e está próximo. Porque eles não aceitam que Jesus já veio dentro de alguns contextos quando a gente começa a ensinar. Entendeu? Então veja, eu me colocando como exemplo, eu digo assim, Carlos está prestes a completar 18 anos. Esse está prestes vai demorar 2000 anos depois, 20 séculos depois, ou seja, a gente está no século 21, entendeu? Então vai passar 20 séculos, aqui agora, vai se passar 20 séculos, 2000 anos depois para eu completar 20 anos, ou seja, no século 41, vai se passar 20 séculos, no século 41, né? No século 41, eu vou completar 18 anos no século 41, a gente está no século 21, então vai se passar 20 séculos e quando chegar no século 41 eu vou completar 18 anos, então tem que se passar 20 séculos, 2000 anos, para eu completar 18 anos. Veja que a conta não bate, minha gente. Veja que não faz sentido. Hoje nós, com os olhos espirituais,
com os olhos iluminados, entendeu? Nós aprendemos o que é uma conjugação verbal, o tempo do verbo, entendeu? Nós aprendemos, respeitamos o contexto cultural, o contexto histórico, a datação, a geração, para quem foi escrito, quem era o destinatário, entendeu? Da carta, entendeu? Quem eram os ouvintes da carta, entendeu? Então hoje nós aprendemos isso. Então pregar a escatologia consumada, pregar o evangelho da doutrina da graça, não, para nós é fácil da gente pregar e entender e compreender e discernir o que o evangelho nos proporciona e nos ensina, o que a palavra nos ensina, entendeu? Então veja, voltando aqui para o texto principal de 1 Pedro, o versículo 5 diz, capítulo 1, versículo 5 diz, que mediante a fé estáis guardados, está falando para a igreja, para os irmãos lá do Ponto, da Galácia, de Bitínia, da Capadócia e da Galácia. Aí ele está dizendo aqui, ó, que mediante a fé estáis guardados, eram eles, era Pedro, entendeu? Escrevendo essa carta aqui, exortando eles, entendeu? Preparando eles para a perseguição que viria, entendeu? E eles seriam os primeiros a serem afetados. Por quê? Porque eles estavam nas fronteiras ali, na fronteira ali de Roma, entendeu? Então veja, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, nos últimos dias. A pergunta é, essa palavra prestes aqui, que Pedro diz que a salvação estava prestes para se revelar no último tempo, como esses homens dizem aí, se Jesus ainda não voltou, se Jesus ainda vai retornar à segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, então, o que eu quero dizer aqui, se Jesus ainda vai voltar, como eles dizem, Jesus está voltando, então não existe ninguém salvo mesmo, porque eram eles que estavam esperando a redenção, a salvação, ou seja, a redenção completa. Era aquele povo que viveu ali o período antes da cruz e o depois da cruz. Foi a igreja primitiva do século I que estavam aguardando a redenção completa, estavam esperando a salvação. Então, se esse prestes aqui é para 2000 anos, é para 20 séculos depois, dentro da escrita, quando Pedro escreveu no ano 62, depois de Cristo, da era cristã, lá no primeiro século, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Então, se Jesus ainda vai voltar, entendeu? Então não existe ninguém salvo. Ninguém está salvo ainda mesmo. Porque eram eles que estavam esperando a salvação que já estava prestes, que já estava próximo, que já estava perto para se revelar no último tempo. Entendeu? Então veja, é muito claro isso aqui, mas o sistema religioso manipulador e enganador, falsificador, eles não acreditam e eles vivem refutando, dizendo que Jesus está voltando, os sinais estão aí e todo evento que acontece aqui na Terra, seja de guerra, de rumores de guerras, seja uma pandemia, seja fome, seja violência, seja um terremoto, seja seja o que for o evento, eles dizem que são os sinais da vinda do Filho do Homem que Jesus falou lá em Mateus 24. Não, doutor, os sinais que Jesus falou aconteceram antes da segunda manifestação que aconteceu na vinda de Cristo no ano 70. E a vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo e o estabelecimento do pacto da graça, o estabelecimento da nova aliança, que começou na cruz e teve por completo no ano 70, com a queda do templo, entendeu? E onde aconteceu a ressurreição dos mortos, o estabelecimento do reino de Deus, onde a morte adeana foi o último inimigo a ser vencido. Então não existe mais nenhuma profecia para se cumprir. Todas as profecias bíblicas já foram cumpridas, tudo já foi consumado, tudo já foi feito, não existe mais nada para acontecer. Mas o sistema religioso, os futuristas de plantão,
vivem cauterizando a mente do povo de Deus, que há muito tempo foi cauterizada. E os incautos vivem com medo da vinda, da segunda vinda da manifestação do Filho do Homem, que já aconteceu, mas eles estão aí adiando a vinda do Filho do Homem, porque Jesus tem que voltar para destruir a terra e levar a sua igreja para morar na eternidade. Não existe essa, doutor. Nenhum filho de Deus irá morar na eternidade, nesse corpo de carne e sangue. Já falei várias vezes, outros pregadores já mostraram dentro do que está escrito, mas eles são desonestos. Os homens, os pastores, os líderes religiosos, eles são desonestos e continuam defendendo e batendo de frente conosco, dizendo que nós pregadores do YouTube estamos pregando uma graça inventada. Será que nós estamos pregando uma graça inventada? Não, pelo contrário, nós estamos pregando uma graça que estava oculta, que esconderam de nós, entendeu? Porque eles não aprenderam o que era, entendeu? A escatologia consumada. Eles não aprenderam realmente como é que se diz? O contexto cultural, o contexto do texto, o contexto histórico, entendeu? Eles não souberam dividir, entendeu? E eles vivem, ou seja, eles interpretaram a palavra de Deus completamente fora do prumo. E isso, eles vivem numa falsa esperança da segunda vinda do Filho do Homem. Não, doutor, Jesus não volta mais. A vida do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo, onde aconteceu o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento de uma vez para sempre da graça de Deus, um pacto eterno, e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Entendeu? Então, para nós hoje, que estamos em graça hoje, isso é fácil da gente ver e perceber, porque nós temos a percepção, com os olhos iluminados, que tudo já aconteceu. Entendeu? Então, veja, está prestes a completar, Carlos está prestes a completar 18 anos. É a mesma palavra aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Pedro escreveu aqui no ano 62, faltava 8 anos para a grande tribulação, para o ano 70, onde foi a parousia, o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor para aquela geração má, adúltera e perversa, entendeu? Foi o dia da vingança do Senhor, entendeu? Então veja, Carlos está prestes a completar 18 anos, então tem que passar 20 séculos para eu completar 20 anos, ou 18 anos, tem que passar 2000 anos para eu completar 18 anos, porque essa palavra preste aqui do exemplo que eu estou dando é a mesma palavra aqui que está escrita na carta de Pedro, do apóstolo Pedro, para o irmão, para os estrangeiros que estavam dispersos ali, próximo da fronteira ali de Roma. Entendeu? Então veja, o antônimo da palavra prestes é o contrário, que quer dizer distante, muito distante. Esse é o antônimo da palavra prestes. Então a palavra preste, ou próximo, ou perto, é a mesma coisa, são palavras diferentes com a mesma proporção, entendeu? Prestes, preparado, pronto, que está quase a ponto de acontecer, preparado, pronto, ligeiro, rápido, muito próximo de acontecer, um momento muito próximo de acontecer. Exemplo, outro exemplo que eu vou dar aqui, ele está prestes a chegar. Ele está prestes a chegar, ou seja, alguém está prestes a chegar. Se alguém está prestes a chegar, não é esse prestes, que é próximo, que é perto, é a mesma coisa? Não é para 2000 anos depois, minha gente. Não é para 20 séculos depois. Doutor, você errou feio, doutor. Vocês erraram feio. Vocês que estudam essa tal de teologia, não, teologia, os anéis, essa teologia de vocês aí, de alguns aí doutores aí, você pode ter PhD, você pode ser formado em PRPP, você pode ter os anéis da teologia. A sua teologia, meu irmão, para mim, eu falo como Paulo falou, para mim é um esterco, eu jogo no cesto do lixo, entendeu? Porque essa teologia que anula a escatologia consumada, essa teologia que anula a graça de Deus,
Eu quero distância dessa teologia. Para mim não serve de nada. Entendeu? Então veja, é muito claro. E na aula, no estudo passado, fui bem claro aqui, eu deixei uma passagem aqui, que se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 22, estava falando aqui da profecia contra quem? Contra a Babilônia, contra o rei da Babilônia. Se, veja, eu vou falar novamente dessa profecia aqui. No capítulo número 13, de Isaías, vamos lá, capítulo 13 de Isaías, está falando aqui de uma profecia contra a Babilônia. Eu não vou ler todo, porque na aula, no estudo passado, eu li do versículo 1 do capítulo 13 aqui de Isaías até o versículo 22. Mas aqui está falando de uma profecia onde o juízo de Deus viria contra o reinado de Nabucodonosor. Depois você vai lá e você vai ler do versículo 1 ao versículo 22. E o capítulo 14 está falando aqui do cumprimento da profecia, onde o rei da Babilônia ele é morto. E onde os pastores pegaram Isaías 14 e disseram que era Satanás que caiu lá do céu. Não, aqui não está falando de ser espiritual. Nunca foi, doutor. Eu também comi esse rock falso. Hoje eu não como mais. Aqui estava falando de um homem que desceu à sepultura. Até porque anjo, segundo alguns aí, não pode morrer. Entendeu? Então, eles mesmos se enrolam. Eles mesmos se embananam. Como é que se diz? Eles vivem assim... eles se enrolam. Entendeu? Eles não têm argumento. Entendeu? Eles pegam algumas passagens que ouviram, porque eles são piratas de navio. Piratas não, eles são papagaio de piratas, perdão. Papagaio de piratas. Eles ouviram e não analisaram, como eu também um dia fui papagaio de pirata. Eu ouvi os ensinamentos, mas eu não analisei, entendeu? Mas hoje não, doutor, ô Glória, hoje os meus olhos foram abertos. Eu era cego, mas hoje eu vejo, entendeu? Então, quando chega no versículo 22, veja o que Isaías aqui, e era uma visão aqui, ó, no versículo 1, peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Olha, numa visão. Então, era uma profecia contra a Babilônia, contra o rei da Babilônia. Tá entendendo? E Isaías vai aqui, se você pegar, você vai ver no versículo 17, que diz assim, ó, eis que eu despertarei contra ele os medos, que eram os medos e peças, né? Que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Veja que os medos e peças era o segundo animal, entendeu? Da visão lá de Daniel, quando Daniel teve a visão e um sonho, e ele falou de 4 animais. E o medos e peça representava o animal chamado urso, era representado pelo medos e peça, que destruiu a Babilônia, que destruiu o reinado de Nabucodonosor. Você está entendendo? Não tem nada a ver aqui falando que seria o quê? Que seria Satanás. Não, está falando dos medos e peças. Então veja, quando chega no versículo 22, diz assim, ó, e os animais selvagens das ilhas os varão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios, de prazer, pois, olha, pois está prestes, já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. A pergunta é, doutor, se o prestes, né, da salvação que estava prestes de se manifestar nos últimos dias, é para 2000 anos, então Nabucodonosor aqui ainda ele não morreu, ainda ele está reinando na Babilônia, porque estava prestes, o seu tempo estava prestes de chegar, né? Os seus dias não se prolongariam mais, estava prestes de acontecer. E no capítulo 14, aí entra, que é o contexto do capítulo 13, entendeu? Então, se Jesus ainda não voltou, então, na segunda manifestação, como o sistema religioso diz, então Nabucodonosor também ainda não morreu. Nabucodonosor está reinando ainda na Babilônia com o seu exército, com suas mulheres,
com os eunucos ali que faziam parte do seu reino. Veja, meu irmão, veja como é claríssimo depois que nós temos os olhos iluminados. Então foi a aula passada, entendeu? Agora eu quero ir para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, que diz assim, olha, no versículo 8 diz assim, mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque está prestes a vir. Quem era que estava prestes a vir? Quem era que estava prestes a sair do cativeiro babilônico? Aqui nessa profecia de Ezequiel. Quem era? Era o povo de Deus que estava preso na Babilônia, onde eles passaram 70 anos. Então, se Jesus ainda não veio, dentro daquela passagem aqui, que a salvação estava prestes de ser manifestada, entendeu? De acontecer no fim do tempo, então o povo de Deus ainda está na Babilônia, ainda está lá sendo preso no cativeiro babilônico nas mãos de Nabucodonosor, do Império Romano, dos Medos e Persas. Não, meu irmão. Não, já aconteceu. O povo de Israel não está mais no cativeiro babilônico. Veja como é, meu irmão, claríssimo. Veja quando a gente tem os olhos iluminados e quando a gente vai buscar entendimento. Cada dia que a gente mergulha, mais a gente descobre a verdade. Então veja, aqui no tempo de Ezequiel, aqui está falando aqui do retorno que estava prestes de vir. O povo de Deus, olha, mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque está prestes a vir, estava prestes de sair do cativeiro, estava prestes de voltar para a terra de Israel, para o seu lugar de origem, a sua terra natal. Entendeu? Isso aqui foi logo depois de Ciro destruir o Império Babilônico, no tempo do imperador, no tempo do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E aqui estava incluído os Medos e Persas, e estava incluído aqui, era o segundo animal, representado pelo urso. Entendeu? Então foi nesse período aqui. E no ano 539, Ciro faz um decreto e o povo de Israel, ele sai do cativeiro babilônico e vem reconstruir os muros, vem reconstruir o templo, aquilo que foi destruído, entendeu? E foi por 3 etapas. Assim como foi 3 etapas para o cativeiro, entendeu? Foi de 3 vezes, em 3 etapas, em 3 períodos que o povo retornou do cativeiro babilônico. Entendeu? Então, meu irmão, é claro, se Jesus ainda não voltou, como está escrito aqui, 1 Pedro, o texto principal, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 5, que diz assim, olha, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Se Jesus ainda não voltou, então não existe ninguém salvo. Ninguém se salvou ainda, porque Jesus tem que vir para aqueles que estão esperando a salvação, a redenção completa, se salvarem. Não faz sentido, Jesus já voltou, foi uma quebra de aliança, uma substituição de uma aliança da lei de Moisés para o pacto da graça, o pacto que é eterno, onde aconteceu também a ressurreição dos mortos, onde aconteceu também o estabelecimento do reino de Deus, que aconteceu no ano 70. Para terminar, vamos aqui para... Pedro escreveu essa carta no ano 62. Vamos aqui para... Hebreus capítulo 8, versículo 9. Aqui está falando das 2 alianças. Então veja, no versículo 9 diz assim, ó, no capítulo 8, versículo 13 diz, dizendo, nova aliança. Está falando do pacto, o pacto da graça. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira é a lei de Moisés, a nova aliança era o pacto da graça, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora,
o que foi tornado velho e se envelhece, prestes está de acabar. Em outras traduções diz assim, perto está de acabar. A palavra prestes e perto e próximo são palavras diferentes, com a mesma proporção. Essa carta, quando foi escrita, foi entre o ano 67 e 68, ali antes do ano 70. Entendeu? Paulo ainda estava vivo. O imperador Nero ainda estava vivo, porque Nero morreu em 68, entendeu? Mas essa carta foi escrita antes da morte de Nero, quando começou a perseguição, quando começou ali a destruição mesmo, né, de Jerusalém, antes da destruição do ano 70, mas começou os conflitos, entendeu? Os conflitos já tinham começado, entendeu? Então veja, essa carta foi escrita entre o ano 64 e 68, ou 67 e 68. 1 Pedro, a carta aos Hebreus foi escrita entre o ano 67 e 68. A carta do apóstolo Pedro para os irmãos dispersos da Capadócia, da Bitínia, do Ponto, da Galácia e da Ásia foi escrita no ano 62. Veja que tudo foi escrito antes do ano 70. Então, vamos ler aqui novamente. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, prestes está de acabar. A pergunta é a mesma palavra que está aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, e diz, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, é a mesma palavra. Então, o que estava prestes de acontecer, a salvação que estava prestes de acontecer, né, ali no ano 70, quando Pedro diz aqui, 1 Pedro, ele diz que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Hebreus capítulo 8, versículo 13, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, prestes está de acabar. Entendeu? Então, a vinda do Filho do Homem era para acabar ali a velha aliança que tinha se envelhecido. Então, ela teria que sair, ela era transitória e ela estava já tinha perdido o seu prazo de validade. Só que, no momento da escrita aqui de Paulo para os hebreus e de Pedro para os irmãos da Capadócia ali que estavam dispersos, o templo ainda estava de pé. O templo que Jesus profetizou. Então era necessário que o templo fosse destruído, que o templo viesse abaixo e ficasse só pedra sobre pedra, como Jesus falou. Porque a vinda do Filho do Homem, a salvação que eles estavam aguardando, a redenção completa, entendeu? Então tudo estava conectado com a vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que era parousia, que aconteceu no ano 70. O juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, a ira de Deus que aconteceu sobre Israel. Então veja, meu irmão, mas os pastores negam isso, e eles vivem ensinando os incautos, aos simples, que Jesus está voltando, que aí, olha os sinais, guerra ali na Rússia com a Ucrânia, esse conflito entre Israel e aquele grupo ali, um grupo terrorista que a gente sabe aí, ali aquela guerra que está ali em Gaza, ali, né? Entendeu? Então você vê, eles pegam esses sinais e eles estão, ou seja, quando acontece qualquer tipo de evento aqui na Terra, que eles dizem logo que é sinais, entendeu? Então eles estão o quê? Com qualquer tipo de acontecimento aqui, terremotos, seja o que for, entendeu? O que acontece? Eles vão alimentando as pessoas mais e mais, amedrontando e colocando essas pessoas presas em seus entendimentos. As suas mentes já estão formadas por esses manipuladores do sistema religioso, entendeu? E de alguns homens que estão em graça, dizendo que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar mais, entendeu? E o que é que eles fazem? E o que acontece com isso? Isso aí gera lucro para eles.
eles amedrontam o povo de Deus, dizendo que isso são os sinais, que não tem nada a ver, e com isso eles arrecadam dinheiro, entendeu? Eles arrecadam dinheiro, engordando a sua conta bancária, os seus cofres, tá entendendo? Ostentando do dinheiro do povo. E o povo, com medo, trabalhando para dar 10%. E eles ostentando do dinheiro do povo. Só que comigo mais não, isso não cola mais. Passei 14 anos e nunca mais. Sistema religioso, nem graça misturada, nunca mais. Entendeu? Então, meu irmão, veja como é claro. Mas nós que estamos em graça, nós temos os olhos iluminados e nós não somos mais enganados. Nós já fomos enganados por muito tempo. Tem pessoas que passaram 30 anos, 40 anos. Eu passei 14, numa graça misturada, mas agora acordei. Eu era cego, mas hoje eu vejo. E esse canal é para denunciar esses falsificadores que vivem enganando os incautos, vivem enganando os simples, por eles não terem conhecimento, então é fácil de manipular. Os manipuladores, entendeu? Eles querem estar no poder, entendeu? Eles querem estar na linha de frente, com um pé na frente, um passo na frente. O que eles não gostam é de serem denunciados. Nós que estamos em graça, nós que levantamos a bandeira do Evangelho da doutrina da graça, eles não gostam, eles nos afrontam. Por quê? Porque nós estamos combatendo eles, porque nós estamos denunciando ele. E esse canal vai continuar denunciando, doa quem doer, não denegrindo a imagem de ninguém, nem o caráter de ninguém. Mas nós somos contra si e vamos combater contra a doutrina que está sendo pregada aí, contra esses falsos ensinamentos que esses manipuladores, entendeu, vivem manipulando a mente dos incautos, amém? Então, Jesus não volta mais. A vinda do Filho do Homem foi para uma mudança pactual, para estabelecimento do reino de Deus, que já foi estabelecido, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, onde Deus usou a espada do general Tito, e ali foi o dia da vingança do Senhor, entendeu? Então, aqui eu encerro esse assunto, por enquanto, entendeu? E vamos que vamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dê seu like, e vamos que vamos, deixe seus comentários e vamos que vamos combater heresias do sistema religioso e da falsa graça, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus o permitir. O número do meu celular, eu esqueci de dizer no início da mensagem, o número do meu celular, se alguém quiser entrar em contato, entendeu? E anotar aí DDD 83, aí é 9, aí 8868, 8277, DDD 83, 9, 8868, 8277. Vou repetir, DDD 83, 9, aí 8868, 8868, 8277, amém? Então, graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.